Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vidas passadas. Você sabe qual foi a sua vida na última encarnação? Quem era você antes de você mesmo? Pois é, muita gente entende que teve outras vidas no passado, que voltaram a esta terra muitas vezes para se purificar e então procuram, às vezes por curiosidade, a maioria das vezes por ignorância, procuram conhecer quem foi, em que época viveu, onde viveu, como era o seu nome em outras encarnações. Mas eu tenho uma palavra para os que acreditam nisto, e a palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus 9, versículo 27, o seguinte: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É o que diz aqui a Bíblia Sagrada. E os cristãos vivem segundo a palavra de Deus. A Bíblia é regra de fé e prática do cristão. Então está dizendo aqui que existe apenas uma morte para os homens. Ou seja, apenas o espírito se separa do corpo uma vez somente. Morte é separação. Quando o espírito se separa do corpo, dá-se a morte. Mas nós já sabemos, porque em várias vezes, em vídeos e também em artigos, eu já escrevi, e não sou eu que digo, mas é a palavra de Deus, que quando o espírito sai do corpo, vai para o além, vai para o mundo espiritual, vai para um lugar de tormentos ou vai para o paraíso, vai para Deus, porque Jesus disse àquele ladrão na cruz: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Onde está então as vidas passadas daquele ladrão? Ou ele não voltaria para reencarnar? Não. Pois bem, aqui diz que há uma morte apenas uma vez. Nós só temos esta chance nesta vida de nos aperfeiçoar, ou seja, de nos justificar através do sangue do Senhor Jesus. E ele diz que após a morte vem o juízo, ou seja, a pessoa, o seu espírito, fica esperando o dia do juízo, esperando o julgamento. É o que diz a Bíblia Sagrada. Há, portanto, somente uma oportunidade de aperfeiçoamento para o ser humano, uma oportunidade de salvação, uma única chance de o homem ser recebido no céu após a morte. Esta oportunidade é enquanto ele vive e pode tomar decisões aqui na terra. Então não morreremos muitas mortes, nem vivemos muitas vidas, é só esta vida. A Bíblia diz em Isaías 55, versículos 6 e 7 o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Perdão no além não, é aqui na terra. Enquanto vivemos, só existe esta oportunidade e devemos invocar o seu nome enquanto podemos, enquanto respiramos. E também o estado do homem final é irreversível. Jesus explica muito bem isso da parábola do rico e Lázaro. Ele disse que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico morreu e foi para um lugar de tormentos. E o contexto nos diz que essas situações eram irreversíveis, são irreversíveis. Quem está no lugar de tormentos não pode passar para o lugar de paz, e quem está no lugar de paz não pode passar para o lugar de tormentos. Então, meus amados, nós vamos seguir aqui com a palavra de Deus a respeito dessa questão. Há vidas passadas? Nós precisamos estar preocupados em saber o que nós fomos em outros mundos,
na última encarnação. Não. Jesus garante vida eterna. Não nos fala de vida passada. Vida eterna com Ele, ou vida eterna sem Ele. Isto é, viver eternamente no céu ou viver eternamente no inferno. Olha o que diz aqui em Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E no versículo 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, aqui não existe a possibilidade de novas oportunidades no além, de novas oportunidades para limpar o carro, para se aperfeiçoar. Não existe. O ensino de vidas terrenas, de vidas passadas, é contrário à palavra de Deus. Ou seja, o ensino de novas vidas corpóreas do Espírito, novas encarnações, esse ensino é contrário à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, em João 3,18, quem nele crê, ou seja, do Senhor Jesus Cristo, do Salvador, em nosso Senhor, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como é que já pode estar condenado? Aquele que não crê já está condenado, já está separado de Deus? Se existisse novas oportunidades, a Bíblia não poderia dizer que está condenado. Não, porque o ensino da reencarnação diz que existem infinitas oportunidades para o aperfeiçoamento. E ele diz aqui, o Senhor Jesus diz, Mateus 25, 34 e 41. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dirá também o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos, mas para lá irão todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida. Mas as pessoas dizem: não, eu fui a uma sessão a um determinado lugar e um espírito me falou que eu fui Pedro Álvares Cabral em outras vidas. Outro disse: não, eu fui uma senhora de engenho com muitos escravos, por isso eu vou ter que pagar muitos anos ainda para me aperfeiçoar. Olha aqui, vamos ver primeiramente o que diz Allan Kardec, que é o pai do Espiritismo, e ele lidou certamente com essas sessões, com muitos espíritos. Vamos ver o que ele diz no Livro dos Médiuns, item 259. Abre aspas. Um meio às vezes usado com sucesso para assegurar a identidade, quando o espírito se torna suspeito, é fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que ele é ele mesmo. Acontece muitas vezes que o usurpador recua diante do sacrilégio, mas há os que não são assim escrupulosos e juram por tudo o que se quiser. Deve-se concluir disso que a recusa de um espírito em afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova de que ele usa de impostura, mas que a afirmação nos dá apenas uma presunção e não uma prova da identidade. E ele afirma mais no item 260 e 261. Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança de caligrafia e de assinatura. Você vai lá numa sessão e então recebe uma carta com a letra igualzinho
do seu parente já falecido. A voz também é igual, às vezes. Há uma semelhança. Mas Kardec explica isso. Mas além de não ser dado a todos os médios obter esse resultado, ele nem sempre representa uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos, como no nosso. Certamente se dirá que, se o espírito pode imitar uma assinatura, pode também imitar linguagem. Imita a assinatura, imita a escrita, imita a voz para enganar. É verdade. Eu estou lendo aqui que foi escrito por Allan Kardec no seu livro, o Livro dos Médiuns. Ele diz, é verdade. Temos visto os que tomam afrontosamente o nome de Cristo e, para melhor enganar, imitam o estilo evangélico, excedendo-se nas expressões mais conhecidas. Em verdade te digo, e etc. e tal. Então, ele está dizendo aqui o óbvio, há falsários desse mundo, e é o mundo espiritual em que não se pode confiar. Não há possibilidade de identidade, de identificação do espírito que escreveu uma carta, que imitou uma voz, que me deu um conselho. Não há nenhuma possibilidade. Por isso ele diz, mais uma vez vou repetir, um meio às vezes usado com sucesso para assegurar a identidade, quando o espírito se torna suspeito, é o fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso, que ele é mesmo. Se pergunta, você realmente é João? Sou. Mas ele vai dizer que mesmo assim não se pode confiar. Então vamos lá. Acontece muitas vezes que o usurpador recua diante do sacrilégio, mas há os que não são assim escrupulosos e juram por tudo o que quiser, em nome de Deus, do Espírito Santo, em nome de Jesus, o que pedirem, porque é mentiroso e pai da mentira. Deve-se concluir disso que a recusa de um espírito em afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova de que usa de impostura. E aqui no item 261 ele diz, há falsários no mundo dos espíritos. Então a dificuldade maior que ele apresenta, Allan Kardec, para os médiuns, é exatamente a identificação do espírito. É uma impossibilidade de saber se está falando a verdade ou se está falando a mentira. Agora vamos ver uma palavra muito mais credenciada, que é a palavra do Senhor Jesus. Vai falar a respeito dos espíritos mentirosos. Vamos ver aqui. Quem é que mente, mente e sempre mente? Vamos ver. João 8, 44, 45 e 46. Abre aspas. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ele arremata aqui. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, que é a verdade. Quem não é de Deus, ouve a palavra da mentira, a palavra do engano. Então nós temos aí essa realidade gritante. A realidade, primeiro, de que nós não temos vidas passadas. A nossa vida é esta. Recebemos o sopro de Deus, o sopro da vida, e estamos aqui para glorificar o seu nome. E estamos aqui com esta chance que Jesus nos deu na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue por nós, dando chance de crer nele, de crer no seu sacrifício, de crer na sua libertação, entregar a vida a ele, e dizer, Senhor Jesus, agora eu me entrego a ti, Senhor. Eu confio em ti e eu quero a minha salvação. É essa a chance. Assim como teve aquele ladrão na cruz.
Ele só tinha aquela vida ali, não tinha outra vida para poder ganhar a salvação. E já no último instante, no soar do gongo, ele se arrependeu, ele creu no Senhor Jesus e disse: mestre, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus se compadeceu, aí entrou a graça de Deus. Isso é graça. E Jesus disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não podia fazer um discurso, ele estava derramando seu sangue, estava prestes a morrer, mas ele disse o essencial. E a mesma coisa Jesus diz para você hoje: se você deixar o engano, se você crer em mim, você terá a vida eterna. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é do engano, quem é filho do usurpador, quem é filho do mentiroso, então ouve a palavra dele, do mentiroso, do usurpador, que Jesus diz que é o diabo. E ele identifica o diabo aqui com artigo definido, identificando, intitulando o diabo, apartando ele como um ser especial, porque realmente ele existe. Então está aqui: não temos vidas passadas, temos vidas presentes. Teremos vida eterna, porque o espírito não morre, sobrevive a alma e vai para algum lugar na eternidade, ou para um lugar de tormentos, ou para um lugar de paz. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima oportunidade.